a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Dizer que já estava com saudade de estar aqui. Glória a Deus, e pela misericórdia de Deus, estamos aqui em mais uma noite. Na verdade, se você está aqui, é porque Deus, Ele te deu o privilégio, Ele te deu o fôlego de vida para você estar nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Amém? Aleluia. Queridos, orei a Deus e Ele colocou um texto no meu coração e um tema muito importante nessa noite. Na verdade, falaremos a respeito de um assunto que, por vezes, em nosso dia a dia, nós não nos lembramos. Que, ao passar dos anos, este assunto, ele acaba caindo no esquecimento. E este assunto é missões. Muitas vezes nós viemos ao culto ou querendo ouvir uma palavra, e essa também é uma palavra muito importante. Uma palavra muito importante para toda a igreja. E também o título dessa mensagem é Missões. E na verdade é uma pergunta: e eu com isso? E na verdade não é somente para mim, mas para que você possa pensar neste título e possa falar aí no seu lugar: missões. E eu com isso? Abra um texto comigo em Mateus, o capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Se você achou aí, dá um glória a Deus. Aleluia. São rápidos, hein? É o Bíblia 360, pastor. Glória a Deus. Deixa marcadinho aí. Queridos, quando nós falamos nesse assunto, nós estamos falando de algo muito, mas muito importante. Porque missões vêm direto do coração de Deus. E ao nos voltarmos para a palavra de Deus, nós temos um grande exemplo de um missionário. Na verdade, temos vários exemplos, mas aqui veremos o grande exemplo de um missionário para as nossas vidas. Leia comigo o versículo 35. E a palavra de Deus diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os seus olhos mais uma vez. Querido Deus, eis aqui a tua palavra. Eu peço que nessa noite o Senhor ministre aos nossos corações, ministre a importância, ó Pai, desse tema em nossos dias. Fala conosco, Espírito Santo. Não queremos sair daqui da mesma maneira, mas queremos sair daqui renovados e transformados pelo teu grande poder. O Senhor já começou a fazer grandes coisas desde o começo desse culto, e eu creio que até o final dele o Senhor fará muito mais, no nome de Jesus. Repreendemos, Pai, todo o mal, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, toda manifestação contrária, e que a única manifestação aqui seja a manifestação da tua glória, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais um glória a Deus aí? Sabe, queridos, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de missionário. E quando nós olhamos para a sua vida, nós vemos respostas para as nossas indagações com respeito a missões. E não somente isso, nós vemos um modelo de como nós podemos fazer missões.
Basta olhar para a palavra de Deus. Basta olhar para a vida de Jesus. E nós teremos todas as respostas de como nós podemos agir nesse tema que é tão importante. Existem inúmeros textos, mas, queridos, este pequeno trecho da palavra de Deus descreve a vida missionária de Cristo e como ele vivia essa vida nos seus dias. Olha o que diz o versículo 35, só o comecinho. E percorria Jesus. Sabe, queridos, percorrer é atravessar. Percorrer é andar, é se locomover, é correr sem interrupções. E é assim que Jesus fazia. Porque era um estilo de vida do nosso mestre. Isso nos mostra que Jesus não fazia algo inconstante, queridos. Não era algo que ele começava hoje e parava, hoje eu estou cansado, eu não vou fazer, hoje é final de semana, hoje é um sábado, está muito sol, eu vou ficar deitado aqui no meu sofá, bem tranquilo, porque eu não quero fazer a obra de Deus. Não! Era algo que fazia parte da sua vida. Isto para a igreja é um grande exemplo. Mateus, o capítulo 4, só acompanhe comigo o versículo 23, a palavra de Deus diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Marcos capítulo 1, versículo 38 e versículo 39, e assim diz a palavra de Deus, acompanhe comigo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar e ali oravam. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. E o verso 39, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Mais um texto, Lucas capítulo 4, versículo 43 e versículo 44, e assim diz a palavra de Deus: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Olha o verso 44, e pregava nas sinagogas da Judéia. É impactante quando nós olhamos para a vida de Jesus. Isso nos toca, ou melhor, é para tocar, como igreja, pois ele fazia a diferença por onde ele passava. A continuação do versículo de Mateus capítulo 9 diz assim: ele percorria todas as cidades e povoados. O texto nos mostra que tudo para Jesus era seu campo missionário. Ele percorria por todas as cidades, por todos os povoados, seja cidades, seja povoados, seja o mais rico, seja o mais pobre. Jesus era organizado. Ele era organizado. E aonde ele passava, em todos os lugares, ele fazia diferença. Ele passava por todas a cidade e por todos os povoados, ensinando, fazendo a obra de Deus. E assim diz a continuação do versículo:
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Olha o que ele fazia. É lindo, né? Ele sabia que existia um povo sedento. Ele sabia que existia um povo que necessitava da palavra. Então Jesus, ele passava pelas cidades, povoados, pelas pessoas, ensinando nas sinagogas, como diz o texto. Sabe, queridos, porque missões envolve isso. Não existe evangelismo sem ensino. Grave isso no seu coração. Lembra do texto de Mateus capítulo 28? Um texto bem conhecido, o versículo 19? E o texto diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por quê? Para o evangelismo é necessário o ensino. Isso fará toda a diferença. Voltando para o texto, Mateus capítulo 9, e ele continua, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Sabe, queridos, nós temos como um exemplo, um martelo, que quando você pega ali um prego, e você sai martelando em cima, pregando, assim Jesus fazia nos corações. Ele passava por todos os lugares, pregando as boas novas do reino, pregando em cada coração, ensinando, pregando as boas novas, as boas notícias. Isto envolvia, queridos, o amor de Deus, o arrependimento, a confissão de pecados. Ele pregava aquilo que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que ele pregava. O poder de Deus entre todas as pessoas. E assim diz a continuação do texto. Ele passava curando toda sorte de doenças, enfermidades. Eu me alegro muito. Eu me alegro porque desde o começo deste culto, Deus já começou a falar grandemente. Ou melhor, desde o começo do Tadel. Se você não veio, queridos, participe. O nosso Tadel, o treinamento de líderes avançado, é muito importante. E toda a igreja, não é só líderes, toda a igreja está convidada a participar. E a Tati falou a respeito daquele que vem. Como eu me alegrei neste momento. Daquele que vem. O nosso Deus, ele virá. E para aqueles que creem, está próximo à volta dele. E ele nunca nos enganou. Ele nunca nos enganou que a volta dele estava próxima. Sabemos que pela palavra de Deus. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas sabe o que eu estava pensando esse dia? Só pegando um ganchinho aqui. Estava pensando que pessoalmente, a volta de Jesus, ele demora mais ou menos em torno de uns 100 anos pessoalmente. Para nós, pessoalmente para nós. Demora em torno de 100 anos, desde o começo. De 70 a 100 anos. Porque essa é a média que nós vivemos. Então, pessoalmente, para cada um de nós, essa é a média que ele vai voltar. Aqueles que vivem mais de 100 anos, glória a Deus. Mas ele pode voltar antes para cada um de nós. Eu estou falando nesse sentido. Em termos gerais, sim, ninguém sabe o dia nem a hora, mas pessoalmente, tem essa faixa. A nossa vida é curta. A nossa vida é um sopro, querido. Ele está voltando. Então somente que nós possamos nos preparar para a glória de Deus. Sabe, queridos, voltando para a palavra, ele passava por todos os lugares curando. O poder de Deus nas curas era algo presente na sua vida de missão. Olha como nos inspira. Porque o Evangelho não é só palavra, mas é palavra de poder. Assim como eu falei há algum tempo atrás, o Evangelho é palavra de poder. Poder para curar a enfermidade da alma, poder para curar uma enfermidade física,
poder para levantar o necessitado. É poder para levantar aquele que está abatido, aquele que está depressivo, aquele que está num leito de hospital. A palavra de Deus, o nosso Deus tem poder para isso. E aí vem o pastor com um texto que leu há algum tempo atrás. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E para que nós pudéssemos usar dessa autoridade e fazer a obra do nosso Deus. Poder para a transformação, poder para a mudança de vida, poder para trazer alegria. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus tem esse poder? Sabe, queridos, nós passamos por vales em nossas vidas. Eu sei que você passa também. Mas quando nós nos voltamos com sinceridade aos pés do nosso Senhor, Ele é poderoso para nos restaurar. Ele é poderoso para nos levantar novamente. E eu só estou aqui essa noite por causa disso também. Não é verdade, pastor? Glória a Deus. Queridos, Jesus, como nós estamos falando desde o início, é o nosso referencial. Existem outros? Sim, mas Ele é o nosso maior exemplo de como fazer missões. E observando a sua prática, será que nós podemos enxergar algumas dessas práticas em nossas vidas? Dentro do que nós lemos, você como igreja, você pode observar algumas dessas práticas na sua vida, em seu dia a dia? Ou como nós iniciamos essa mensagem, tem caído no esquecimento este tema que é tão importante para a igreja? Eu estou falando isso porque acontece comigo. Mas nós devemos trazer à memória, queridos, todos os dias. Missões vêm do coração de Deus. E se nós colocarmos em prática e seguirmos o exemplo de Jesus, a nossa cidade, o nosso trabalho, a nossa família vai ser transformada. Não porque somos os melhores, mas porque é Deus que age através de nossas vidas. E vai ser tudo para a glória dele. Amém? Versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Queridos, e isso continua em nossos dias. Basta nós olharmos ao nosso redor, no nosso círculo de convivência, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades, na nossa cidade. Isso acontece quando nós olhamos no fundo, queridos, mas no fundo mesmo do coração, nós vemos pessoas aflitas, pessoas desesperançadas, pessoas que no fundo, às vezes, a aparência externa nós podemos até julgar, nossa, como aquela pessoa é, mas o que aquela pessoa tem passado? O que tem acontecido com ela? E quando nós olhamos e buscamos em Deus, nós vemos que muitos precisam de ajuda. E isso é desde o tempo de Jesus até os dias de hoje. É ou não é? Ou estou errado? Você não convive com pessoas ou passa perto de pessoas assim? Que estão desesperançadas, que para ela tudo acabou, para ela é o fim, ela não tem mais esperança para nada, ela não quer mais viver, ela não quer mais levantar de uma cama, ela não tem alegria mais para nada. Aí acontecem várias coisas, morte, Covid, isso, aquilo, e a pessoa começa a ficar apavorada. E não somente isso, muitas pessoas também sem Deus. E este é o pior dos problemas que pode acontecer. Pessoas que não conhecem a Deus, conhecem superficialmente, e isso causa um grande problema e um estrago enorme na vida das pessoas.
Sabe, queridos, muitos têm clamado por ajuda. Pense nisso. Pense nas pessoas que você convive agora. Vamos falar dessas pessoas. No seu dia a dia, no seu trabalho. Às vezes nós passamos o maior tempo no nosso trabalho. Como estão essas pessoas? Será que isso toca em seu coração? Será que isso fala com você? Será que isso fala com a igreja? Fala comigo? Porque se vemos pessoas se perdendo, mas há uma frieza no coração da igreja, temos que parar e pensar, porque estamos no caminho errado. Estamos no caminho errado. Mas glória a Deus, porque eu sei que com essa igreja e com as igrejas de Marília eu já profetizo, não é dessa maneira. Nós iremos fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Sabe, queridos, mas dentro disso, isso acontece em todos os lugares. Em nossa cidade, em nosso país, ou até mesmo em outros países. Pessoas que necessitam do Evangelho de Deus. Eu estava escrevendo ali à tarde e o Senhor colocou uma frase no meu coração que diz assim: a obra missionária, ela é grandiosa, mas quando ela é realizada, ela é gloriosa. Sabia disso? Ela é grandiosa, queridos. Você já parou para pesquisar como vivem as pessoas em países perseguidos? Estamos falando um pouco de missões, vamos um pouco mais além. Já parou para pesquisar como essas pessoas vivem? A perseguição, os trabalhos forçados, os trabalhos impostos sobre essas pessoas, a escravidão. Já parou para pensar como é a vida de um irmão seu que está lá em um país que é proibido o Evangelho? Se você não pesquisou, depois pesquise. Nós temos várias fontes hoje em dia na internet. Pesquise a respeito disso. Veja como vivem os seus irmãos lá. É triste, queridos. É triste a perseguição. Mas glória a Deus, o Senhor tem estado com eles e tem os livrado. E queridos, como eu disse, quando a obra missionária ela é realizada, ela é gloriosa. Sabe por quê? Porque a verdade, ela liberta. Pense nisso. A verdade, ela liberta. Quando você leva a verdade para as outras pessoas, quando você leva a verdade para pessoas que fazem parte do seu dia a dia, a verdade, ela liberta. É isso que nossos irmãos estão fazendo lá, em países que são proibidos. Eles estão levando a verdade para aquelas pessoas que não têm oportunidade. Eu glorifico porque o Diogo falou a respeito disso. Ele falou: aproveite o privilégio, a oportunidade que você tem de estar nesse culto. Porque muitas pessoas, elas não têm a mesma oportunidade que você tem. Muitas pessoas não têm a mesma oportunidade que eu tenho. Muitas pessoas não têm a oportunidade que você aí na sua casa tem. A liberdade de pegar uma Bíblia e levantar do jeito que eu estou levantando. Elas são presas, elas são torturadas, porque não pode, é proibido o Evangelho. Mas nós somos livres. E o que nós temos feito como igreja? O que nós temos feito como igreja perante isso? Temos aproveitado o privilégio ou não? Glória a Deus. Voltando para o texto, Jesus ele ora para as multidões e ele, como nós já dissemos, se compadece delas. Por onde Jesus passava, existiam multidões, muitas pessoas. E o interessante é que Jesus, ele não iria fazer aquela obra sozinho. Ele precisava de auxiliadores, ele precisava de uma equipe, ele precisava de sucessores até os dias de hoje, para que esse lindo projeto que vem do coração de Deus pudesse ser realizado. E aí ele chama os discípulos,
Verso 37, e então se dirigiu aos seus discípulos, ele disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A igreja tem uma grande responsabilidade sobre missões. Temos essa grande responsabilidade em viver o privilégio de dar continuidade naquilo que Jesus começou. Temos essa responsabilidade. E sabe, queridos, existe algo que nos atrapalha. Existe algo que nos atrapalha de exercer a obra missionária. Porque como nós estamos falando, a obra missionária é muito extensa, é muito grande. Temos sim um trabalho lá fora, em outros países. Temos um trabalho aqui dentro da nossa cidade. Temos um trabalho em outras cidades no nosso país. Temos um trabalho no nosso bairro. Temos um trabalho com os nossos vizinhos. Temos um trabalho com a nossa vizinhança, com os nossos familiares. Essa é a obra missionária. E o que nos impede? A preocupação constante somente conosco. Somente o nosso próprio bem. Em conquistar nossas próprias coisas. Em viver da melhor maneira possível. Coisas listas e coisas boas eu também quero. Mas quando é só isso, acaba sufocando a obra missionária. Em nossas vidas, em nossos corações. 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, olhando somente para nós mesmos, queridos. Que nós como igreja possamos nos atentar. Segundo ponto, olhos fechados para missões. Isso também acaba atrapalhando. Quando fechamos os olhos para as missões, quando não gostamos muito desse assunto, poxa, Paulo, tanta palavra para você falar, você vem falar a respeito de missões. Quando não nos lembramos durante os anos, passa anos, anos e anos, e nós não nos lembramos disso. Vai que o Senhor me chama, né? Vai que o Senhor me chama, e eu quero ficar seguro, aqui no meu lugar, no meu cantinho. Não fala sobre missões, não. Terceiro ponto que nos atrapalha é a preguiça. A preguiça, o comodismo, a falta de interesse também tem nos atrapalhado. Amém? Glória a Deus. E queridos, então, o que envolve a obra missionária? Glória a Deus. Sendo que é para missões que nós somos chamados, o que é necessário então? Primeiro ponto que eu separei aqui é estar em Cristo. O versículo 37 diz assim: e então se dirigiu aos seus discípulos. O que é necessário para que nós possamos cumprir a obra missionária em nossas vidas? É estar em Cristo Jesus. Você vê nesse texto que ele vai até os seus. Isso, é isso aí que você pensou. Até os seus discípulos. Mateus capítulo 10, um pouquinho mais para frente, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ele chamou quem? Isso, ele chamou os seus discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19, o texto que diz: ide, portanto, e pregai o evangelho a todas as nações. Ele está falando para os discípulos. Então, para que você possa realizar de todo o teu coração, é necessário você estar em Cristo. É necessário você estar aos pés de Cristo e ser um discípulo
de Jesus. João capítulo 15, versículo 5. Glória a Deus. Olha que interessante esse texto. João capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem Ele, queridos, por isso que é importante nós estarmos nele para cumprir a obra que Ele tem nos chamado como igreja, porque sem Ele nada nós podemos fazer, nada. Segundo ponto, o que é necessário para que nós possamos cumprir esse chamado? Amor pelas vidas. É necessário nós amarmos as vidas, queridos. É necessário amor. Amor por Deus e amor também pelo nosso próximo. Só assim nós conseguiremos viver o que está escrito no versículo 36 ao versículo 38 de Mateus capítulo 9. Só assim nós conseguiremos nos compadecer das pessoas que estão aflitas. Só assim nós vamos conseguir cumprir a obra. Só assim nós conseguiremos nos levantar. Só assim nós conseguiremos nos envolver. O outro ponto é o que diz no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, oração, para que nós possamos cumprir também a obra missionária. Em nossas vidas e como igreja é necessário oração. Orar em prol de missões. Quantas vezes nós como igreja temos orado em prol de missões? No seu dia a dia? Quantas vezes? No meu dia a dia? Quantas vezes? No mês, no ano? E sabe um detalhe interessante, queridos? As mesmas pessoas do texto, esses mesmos que oram, são os mesmos que vão. A responsabilidade nossa é orar, mas a nossa responsabilidade também é ir. Lembra daquela frase que fala assim: missões se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Sim, mas também é nossa responsabilidade de ir. Pense nisso, queridos. Nós como igreja. Ah, Paulo, mas na igreja nós não vemos muitas vezes falar a respeito de um trabalho missionário. Queridos, ore a Deus. Às vezes é você. Quem sabe esse chamado não é seu e você está aí sentado. Ore a Deus. E converse com o seu pastor. Pastor, Deus falou grandemente no meu coração a respeito de missões. Queridos. O outro ponto, contribuindo, investindo financeiramente em missões. Quantas vezes temos investido financeiramente em missões? E sabe, queridos, algo que alegra o meu coração, porque desde quando eu entendi a importância de ofertar em missões, eu oferto. Sim, algumas vezes já falei, mas por muitas vezes, eu ofertei na obra missionária, porque eu entendo a importância que isso faz na vida das pessoas, tanto daquelas que vão receber a palavra, quanto daquelas que estão recebendo aquela oferta. Isso faz a diferença. E o último ponto, é o que nós já falamos, é ir, queridos. É ter coragem para obedecer a palavra, é orar a Deus e deixar que a vontade
dele fale aos nossos corações. Lembra de Abraão? Gênesis capítulo 12? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde te mostrarei. Ele não sabia. Mas nós falamos, Paulo, mas hoje é muito difícil. As coisas estão muito difíceis, a gasolina está muito cara. Você entra com 2 e sai com 2, 3 sacolas do mercado, você já paga R$200. Como nós vamos fazer? É depender, queridos. É uma vida de dependência do nosso Deus. Temos que ter coragem para isso. Eu estava esses dias em um aniversário, conversando com um irmão em outra cidade, e nós começamos a falar a respeito do meu trabalho. Eu contando as bênçãos que tem acontecido ali onde eu trabalho, o desenvolvimento que eu estou tendo lá, o crescimento, e a gente estava se alegrando muito. E chegou um ponto que eu falei para ele, mas se o Senhor Deus, Ele me chamar, eu largo tudo. Eu posso estar ganhando muito bem lá, ou não, mas eu largo tudo se Ele me chamar. Eu tenho coragem para isso. Sabe, queridos, e se Deus te chamar? E se Deus te chamar como igreja? Você ganhando 5, 6 mil reais, 1.000, 2.000, tendo a sua provisão, tendo a sua casa, e se Ele te chamar? Se Ele chamar você como igreja, qual é a sua atitude em relação a isso? E o último ponto para que nós possamos encerrar é uma entrega total. Sabe, queridos, para que nós possamos cumprir essa obra missionária, é necessário uma entrega total em nossas vidas. Quero ler um texto com vocês, Filipenses capítulo 3, e a gente vai encerrar. Já vou pedir para o Davi preparar a música aí. Tem uma música para tocar. Prepara a música, Davi, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Acharam? E ele diz assim, versículo 7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. É ter Cristo acima de todas as coisas. Feche seus olhos. Glória a Deus. Eu vou pedir para colocar essa música e que você possa meditar nela. Glória a Deus. Feche os seus olhos, queridos, e medite nessa canção. Glória a Deus. A terra clama. É, meu Deus. Onde estão os filhos? Preste atenção, queridos. A criação geme pela nossa manifestação. É, meu Deus. Que o Senhor seja acima de tudo em nossas vidas, Pai. Onde estão os filhos? Coloque seu coração agora, queridos. A criação geme Coloque seu coração diante de Deus nesse momento. pela nossa manifestação.
quando ficaremos preocupados só conosco? Quando é que abriremos nossos olhos para o campo? A seara está pronta, os ceifeiros que são poucos. Que o Senhor levante os seus guerreiros. Se Ele nos pedir pra ir, iremos. Será que se Ele nos pedir para deixar tudo pra trás, deixaremos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que teremos força para dependermos só dele? Só dele. Será que ele nos pediu pra ir, iremos? Será que ele nos pediu para deixar tudo pra trás? Deixaremos. Será que a saudade vai nos impedir? Será que temos forças para dependermos só dele? Só dele. Onde estão os mártires? Mas o que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, se entregamos tudo e se preciso morreremos. Mas o que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, se entregamos tudo e se preciso morreremos. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, queridos. Queridos, será que se Ele pedir para que nós possamos ir, nós iremos? Entregamos tudo e Será que nós vamos entregar tudo? Pense nisso como igreja. Feche seus olhos. Pai querido e amado, obrigado por mais essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Teu ensino em nossos corações. Tão somente, Pai, que nós possamos, como igreja, a cada dia, obedecer ao Teu chamado, Pai. Seja, Pai, em nossa cidade, seja em nossa família, no nosso trabalho, em nosso país, seja fora do país, que nós possamos obedecer o chamado do Senhor em nossas vidas, Pai. Tira tudo aquilo que atrapalha, tira, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que caia por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Toda preguiça, todo desinteresse, caia por terra neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, levanta os missionários neste lugar, Pai, levanta os missionários nessa cidade, Pai, e que tudo isso seja para a glória e honra do Teu santo e bendito nome, para a glória e honra do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. A nossa vida pertence a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Glória a Deus.
Aleluia. Queridos, depois puxa essa canção na casa de vocês. Na verdade, o áudio não estava muito bom, mas é uma canção muito linda que se chama Manifestação dos Filhos. É muito linda e medite nessa canção durante a sua semana. Amém? Estenda as suas mãos e nós vamos orar para encerrar. Glória a Deus. Depois dessa oração, você pode cumprimentar o seu irmão, mesmo de longe, né? Dá um tchauzinho para ele, um sorriso. Tá de máscara, né? Mas glória a Deus, dá para dar um sorriso. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com a igreja do Senhor espalhada na face desta terra. E todos possam dizer amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.